Boa noite, eu sou o Gianluca, eu sou médico radioterapeuta aqui no Complexo Spon. Peço desculpa por não estar aí presente com vocês nesse evento e hoje eu vou falar um pouquinho sobre radioterapia e também sobre a evolução da radioterapia aqui no Complexo Spon. Então, declaro que não tenho nenhum conflito de interesse nessa apresentação, exceto o fato de ser médico radioterapeuta. A radioterapia, como vocês sabem, é um dos principais elementos no tratamento oncológico. Junto com a cirurgia e os tratamentos sistêmicos, eles formam o tripé principal do tratamento contra o câncer. Eu trouxe para vocês um conceito para que vocês entendam o que é a radioterapia e como ela pode ser aplicada na prática clínica. Então, esse conceito que eu trouxe é o conceito da Sociedade Brasileira de Radioterapia, na qual ela define a radioterapia como um tratamento que utiliza radiações do tipo ionizante para destruir ou inibir o crescimento de células anormais que formam um tumor ou um processo inflamatório em determinada região do corpo. Esse conceito é muito interessante porque ele tira o foco apenas do tratamento oncológico. A gente pode usar a radioterapia em outras doenças que não são câncer, como, por exemplo, tumores benignos, como, por exemplo, cicatriz queloide, né? E como, por exemplo, algumas doenças inflamatórias. Então, as principais aplicações clínicas da radioterapia na oncologia são que ela pode ser usada de forma curativa, como única ferramenta no combate contra o câncer. Ela pode ser usada no tratamento paliativo, então, para tentar resolver questões pontuais que causam sintoma nos pacientes. Pode ser usada de forma neoadjuvante, ou seja, antes do paciente ser submetido aí à cirurgia. Pode ser utilizada de forma adjuvante para complementar o tratamento cirúrgico e também pode ser utilizada de maneira anti-inflamatória, seja para tirar dor ou para reduzir algum dano que uma inflamação possa estar causando no paciente. O uso da radioterapia na oncologia já tem mais de 100 anos. Então, os primeiros casos de sucesso do uso da radioterapia para o controle do câncer são descritos da década de 1920, mas de lá para cá, essa forma de tratamento mudou bastante. Hoje, nós temos duas principais formas de entregar a dose de radiação aos pacientes: a radioterapia externa, que hoje representa aproximadamente 95% dos tratamentos com radioterapia, e nela a fonte de radiação ela está externa ao paciente. E também temos a braquiterapia, que é também chamada de radioterapia de contato, onde a fonte radioativa entrará em contato direto com o paciente ou apenas com o tumor. Nessa aula, eu vou apresentar para vocês os grandes avanços que nós tivemos nos tratamentos com radioterapia externa. Então, a radioterapia externa, ela é feita numa máquina chamada acelerador linear. E aqui eu trouxe três fotos para vocês de três modelos diferentes de acelerador linear. Esses modelos são de fabricantes diferentes, mas fazem basicamente as mesmas coisas. Então, como é feito esse tratamento com radioterapia? Bom, aqui eu vou mostrar um pouquinho sobre como que foi essa evolução até o que nós temos hoje. Então, aqui no nosso país, até aproximadamente 2015, 2018, a maior parte dos pacientes era submetido a uma técnica de radioterapia chamada de radioterapia convencional, também conhecida como 2D. É uma técnica muito estudada, muito eficaz no tratamento do câncer, mas ela, por sua característica física, acaba causando muitos efeitos colaterais. E são esses efeitos colaterais causados por essa técnica de radioterapia
que deixou a radioterapia como um estigma de um tratamento que é muito custoso ao paciente. Então, como é feito esse tratamento convencional 2D? Nessa forma de tratamento, a dose de radiação ela é direcionada sobre o tumor, que é identificado no paciente através de estruturas ósseas. Então, aqui nessa fotinho, nós estamos vendo aqui aproximadamente a região da orofaringe, onde o médico vai definir através de referências ósseas aonde é a região, vai definir aonde deve ser irradiado e vai ser feito um cálculo para que a dose de radiação chegue àquele lugar. Qual que é o problema desse tipo de tratamento? O tumor, ele receberá a dose integral de radiação e certamente trará um efeito benéfico no controle da doença. Mas, nessa técnica, nós não conseguimos direcionar o feixe a fim de proteger estruturas que estejam ao redor. Ou seja, por toda a região onde a radiação passar até chegar ao tumor, toda essa região irá receber uma dose cheia de radiação, o que causará diversas sequelas aos pacientes. A evolução dessa técnica é o tratamento chamado de conformacional ou radioterapia 3D. O que muda da técnica que nós falamos anteriormente para essa? Nessa técnica, é possível definir volumes tridimensionais do corpo humano, seja do tumor, seja das estruturas normais que estão ao redor. Então, diferentemente do tratamento anterior, onde nós usávamos apenas estruturas ósseas para definir o volume de tratamento, aqui nós vamos usar uma tomografia e vamos conseguir ver toda a região, inclusive regiões de partes moles, verificar todas as regiões que estão próximas e vamos definir o volume e calcular a dose sobre esse volume. A grande vantagem aqui é que eu consigo ver, como vocês estão vendo nesse gráfico, quanto de dose que está chegando no tumor e quanto de dose que está chegando nos tecidos normais que estão próximos. E aqui, através de vários cálculos e distribuição de dose, é possível preservá-los. A evolução desse tratamento conformacional é a chamada radioterapia de intensidade modulada do feixe, também conhecida como IMRT. Qual que é a diferença do IMRT pro tratamento 3D? A diferença é que no IMRT nós conseguimos conformar muito melhor as doses de radiação, pois o cálculo da dose ele é feito de maneira reversa, sempre pensando em proteger antes de garantir a cobertura. Então, nessa forma de tratamento, o principal foco do cálculo é proteger os tecidos normais. E aqui vocês estão vendo nessa imagem, em que está sendo tratado uma drenagem pélvica, uma dose de distribuição de radioterapia está seguindo muito bem o contorno da drenagem e poupando aí praticamente todo o reto e uma grande parte da bexiga. Então, vejam aqui nessa foto algo interessante que eu quero trazer para vocês. Aqui está uma tomografia, né, em diferentes cortes, e nessa primeira imagem aqui, nós estamos mostrando como que ficaria a distribuição de dose se nós tivéssemos usado uma técnica convencional. Então, a região tumoral está nessa, é essa daqui, né? E feito os campos de radiação baseados no raio-x, esse ficou o volume que recebeu a dose integral de radioterapia. Ou seja, toda aqui a mandíbula, a região aqui da medula ou do tronco, a base do crânio, né, a região da maxila, toda essa região, as parótidas, receberam dose integral de radiação. Passando para a imagem do lado, vocês vão ver aqui um planejamento 3D, onde vocês vão ver que uma boa parte das estruturas normais foi protegida. Então, a gente vê aqui que a parótida esquerda recebeu só metade dela, recebeu uma dose de radiação,
a medula aqui foi possível preservar, né? Mas aqui um pouquinho da cavidade oral acabou recebendo uma dose além do desejado. E aqui, passando para a imagem do lado, vocês vão ver o tratamento com IMRT, onde a gente consegue entregar a dose praticamente apenas onde foi delimitado o volume de interesse. Qual que é o problema que esse tipo de tratamento muito preciso causa? Que, bom, já que a dose de radiação vai ser entregue com uma dose muito precisa, numa região muito precisa, eu preciso ter certeza que eu estou entregando a dose no lugar certo, porque qualquer diferença, por menor que seja aqui, vai tirar a cobertura do tumor. Então, bom, por conta disso, a próxima evolução que a radioterapia teve não foi em conformar a dose, em deixar o tratamento mais conformado, mas sim em garantir uma qualidade de reprodutibilidade. De quando eu colocar o paciente na máquina, eu garantir que essa dose de radiação vai chegar no lugar certo. E uma das formas de se fazer isso é através da radioterapia externa guiada por imagem, chamada de IGRT. Nesse caso, o próprio acelerador linear vai ser equipado com um cone beam, que nada mais é do que uma tomografia que vai fazer uma imagem tridimensional do paciente durante o tratamento. E essa imagem tridimensional vai ser fundida com a imagem aonde o cálculo foi feito. Isso vai fazer com que o médico consiga checar se a região onde está o tumor está no mesmo lugar, ou seja, se aquela região que eu defini como alvo, ela está realmente ali, mas também eu vou conseguir verificar se as estruturas que estão ao redor, elas também estão na mesma posição anatômica. Então aqui vocês estão vendo essa imagem mais escura aqui é a imagem do cone beam, e essa imagem de baixo aqui é a imagem da tomografia. Ela está fundida, tela em forma quadriculada. Vocês vão ver aqui que, por exemplo, a bexiga ela está cheia igual ela estava no dia do planejamento. Isso dá muito mais segurança para que a dose de radiação seja entregue no local adequado e que os órgãos que estão ao redor não sofram efeitos indesejáveis da radiação. E por conta disso, né, que nós conseguimos cada vez mais aumentar a dose de radiação e fazer tratamentos cada vez mais precisos. Esses tratamentos, eles podem ser tão precisos que a gente pode usar a respiração do paciente e só entregar a dose de radiação quando o paciente está no mesmo ritmo respiratório que ele estava durante o planejamento. É o que nós chamamos de IGRT 4D. Como funciona nesse caso? Bom, nesse caso, a tomografia de planejamento ela é feita com técnica 4D, é feito o desenho do tumor, né, em várias fases do ciclo respiratório, e a máquina só vai disparar o feixe de radiação quando o tumor estiver no lugar certo, como vocês estão vendo aqui nessas imagens, né? E com essa alta precisão do tratamento, a gente pode começar a pensar em realizar tratamentos ablativos com radiação fora do crânio, o que nós chamamos de radioterapia estereotáxica extracraniana, ou também chamada de SBRT. O que é SBRT? É uma dose única ou em até 5 sessões muito alta de radiação sobre um pequeno volume, com a finalidade de fazer uma ablação dessa região, como vocês estão vendo aqui nessa lesão aqui da coluna, uma lesão metastática, né, em que uma dose muito alta de radiação vai matar todo aquele tumor em poucos dias, o que vai trazer para o paciente uma grande qualidade de vida de não precisar vir várias vezes fazer o tratamento. Então, aqui, de novo, eu trouxe para vocês uma comparação entre as técnicas.
né? A primeira aqui, como seria o tratamento se ele fosse feito com 2D. Então, vocês vão ver aqui que uma boa parte do intestino do paciente vai receber a dose integral de radiação, né? Então, o vermelhinho aqui é a dose de prescrição. Quando a gente faz o 3D, vocês vão ver que o vermelhinho ele vai ficar numa região menor, ou seja, você consegue conformar mais, mas ainda assim chega uma dose aqui importante, né, em alça intestinal. Nessa imagem de baixo aqui, nós estamos falando de IMRT. Então, vejam aqui que a dose em vermelho, que é a dose de prescrição, ficou bem restrita, né, ao volume-alvo. E aqui do ladinho, como se fosse um tratamento de SBRT, de radioterapia estereotáxica. Eu vejo que o vermelhinho está praticamente apenas na região e mesmo a dose baixa de radiação, ela chega numa área muito pequena, próxima do paciente. E, bom, por último aqui, falando um pouquinho só da radiocirurgia, né, intracraniana, que é a mesma ideia do SBRT, já uma técnica muito antiga, usada, né, de radioterapia, em que é feita uma ablação de um tumor dentro do cérebro. Essa técnica é muito antiga, já usada aí desde a década de 80, mas a grande diferença é que, até alguns anos atrás, ela era feita com o uso de frame estereotáxico. Então, era necessário ter um neurocirurgião, de colocar o frame, ter que fazer todo o procedimento no mesmo dia. Hoje, com a melhora da precisão das máquinas, máquinas com mesa robótica, onde a mesa faz os cálculos para tentar compensar algumas incertezas, moldes termoplásticos muito mais seguros de ser usado, é possível você fazer esse tratamento e não precisar ficar o dia inteiro no serviço. Você vem, faz o planejamento como se fosse de um tratamento convencional e volta no outro dia apenas para fazer a aplicação da radioterapia ablativa ali no sistema nervoso central. Então, basicamente, sobre a evolução da radioterapia, essas eram as minhas considerações. Espero que vocês tenham entendido. E eu trouxe aqui para vocês também um pouquinho sobre o nosso complexo, sobre os números do nosso complexo. Então, no Complexo SPON, hoje nós contamos com 2 médicos radioterapeutas, 2 físicos médicos especialistas em radioterapia, um enfermeiro, um dosimetrista, 7 tecnólogos em radiologia, e temos aqui à disposição dos pacientes 2 aceleradores lineares e um simulador, o que nos dá uma capacidade de atendimento de 140 a 160 pacientes por dia. Obrigado, pessoal. Aproveitem aí o jantar e mais uma vez peço desculpa por não estar presente.